Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 3 do livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso. 3. Eu não vou contratar você. No capítulo anterior, ficou clara a quantidade de ambiguidades com as quais tive que lidar em todas as escolhas que tinha. Como mencionei, não foi fácil conviver com a opinião de amigos e parentes que consideravam o meu trabalho de vender curso de inglês nas condições propostas abominável. De certa forma, compreendo muito bem que, de fato, do ponto de vista trabalhista, era um show de horrores. Porém, como não estava contaminado com esses paradigmas, o que mais valorizava era o fato de a proposta me agradar, estar aprendendo e me desenvolvendo, e principalmente por me sentir atraído pela ideia de ascensão dentro da empresa, dependendo apenas de cumprir as metas propostas, que me pareciam factíveis, obviamente com muito esforço. Nos primeiros 6 meses, tive muito sucesso e fui promovido 3 vezes. Melhorei meus ganhos, não trabalhava mais em telefones públicos. No entanto, no final de 1991, entrei numa fase ruim. Até então, um fato inédito naqueles breves 8 meses de experiência na área de vendas. Sem razões aparentes, sempre acontece assim. Depois de uma sequência de visitas sem resultados, bem abaixo de minha estatística de aproveitamento, veio a pergunta sorrateira em minha mente, dessas que costumam gastar nossa energia produtiva. O que está acontecendo? Nem sempre saberemos por que performamos menos em alguns momentos, pelo menos não de forma racional. O melhor a fazer é olhar para frente. Porém, a ausência de explicações e a busca por elas consomem muita energia e produz ansiedade. Uma vez ansioso, a performance tende a ser ainda menor. Assim, instala-se uma crise sem começo e sem fim, um ciclo vicioso que consome a autoconfiança e produz incertezas. Ao terminar uma semana difícil, encontrei a Luciana no fim de semana. De Copacabana, onde trabalhava, seguimos para um churrasco na casa de um tio que ficava lá dentro de Jacarepaguá. Não tinha carro e tampouco existia Uber. Na verdade, a internet como conhecemos hoje nem sonhava em nascer. Para chegar lá, precisava pegar um ônibus para a Barra da Tijuca, outro para Taquara e mais um para a casa de meu tio. Para resumir, a viagem foi um desastre. Levamos 4 horas e tivemos muitas emoções durante o trajeto. De pancadaria por baderneiros a filas intermináveis para pegarmos os ônibus. Tudo isso aos 40 graus de temperatura do Rio de Janeiro. Ao chegarmos, cansados e estressados, a carne do churrasco que sobrara era apenas o resto estorricado em meio ao que sobrou do carvão, que àquela altura eram somente cinzas. Todos os amigos brincavam na piscina e eu dizia a mim mesmo: não quero andar de ônibus nunca mais. Há momentos na vida em que mais importante do que saber o que se quer é saber o que não se quer. Isso estava decidido. Jamais entrarei em um ônibus novamente. Fragilizado pela experiência, somada ao mau momento que vivia em meus resultados profissionais, dessa vez dei ouvidos ao meu tio, que nunca se mostrou favorável ao trabalho que eu realizava. Ele, como executivo de uma grande multinacional de alimentos, idealizava uma carreira diferente para mim, com carteira assinada, vale transporte e refeição, carro popular da empresa e uma carreira convencional dentro de uma rotina corporativa. Pela primeira vez, através da porta aberta de minha frustração momentânea, considerei sair do caminho em que estava para trabalhar dentro de um modelo convencional. Tinha sido fisgado. Meu tio, assim,
Com as melhores intenções, me encaminhou ao processo seletivo dessa multinacional. Depois de provas de português, matemática e conhecimentos gerais, nas quais obtive as melhores médias até aquele momento, psicotécnico e duas entrevistas, meu tio me disse que gerentes de diferentes departamentos desejavam me contratar. Segundo ele, estava tudo certo. Com essa informação, procurei o meu diretor para conversar e o informei que estava de saída e que o mês de dezembro de 1991 seria o meu aviso prévio. A partir daquele dia, ele tentou me convencer do contrário. Até marcou uma ligação telefônica com o Mário Magalhães, então presidente da empresa, para me dissuadir da ideia de trabalhar numa multinacional, seguindo uma carreira convencional. Nada funcionou. Eu estava convicto e eles começaram a se conformar com a ideia. Garanti a eles que trabalharia todo o mês de dezembro, cobrindo as férias de meu diretor direto. Eu estava muito decidido e confiante de começar o novo ano num novo projeto. A semana seguinte chegou e meu tio me ligou dizendo que havia um fato novo. O gerente-geral da filial do Rio de Janeiro, da multinacional em que eu iria trabalhar, havia chegado de férias e, antes de efetivarem minha contratação, ele queria conhecer quem era aquele garoto que os gerentes estavam a fim de contratar e de quem falavam muito bem. Meu tio, então, me disse que eu não me preocupasse. Estava tudo certo e era apenas uma questão pro forma aquela entrevista. Avisei a meu diretor que me ausentaria na parte da tarde daquela terça-feira para finalizar o meu processo de contratação. Levei todos os meus documentos para entregar na empresa. Pontualmente no horário marcado, a secretária me conduziu até a sala do senhor Adilson. Ele não esboçava nenhum sorriso ou simpatia, o que combinava com sua sala cinza e desarrumada. Mas ele era o topo da cadeia alimentar, da área comercial, da maior multinacional do mundo em seu setor. Na realidade, minha sala era maior, mais bonita e iluminada do que a dele. Nada daquilo importava. A realidade é que um executivo de uma grande multinacional com 60 anos de idade estava entrevistando um garoto de 19 que estava apenas começando sua vida. O bigode dele cobria parte da boca. Seus olhos eram rodeados de rugas que não demonstravam qualquer esboço de felicidade por estar de volta ao trabalho depois de suas férias. Ele foi direto ao assunto. Por que você quer trabalhar aqui? Perguntou enquanto lia meu currículo sem sequer olhar para mim. Eu, apesar da pouca idade, já participava de processos de recrutamento e seleção, só que do outro lado, contratando vendedores para o curso de inglês. Sabia o que gostava de ouvir de meus candidatos e o que eu não gostava. Então, usei todo o meu repertório, além do brilho no olhar, disposição para trabalhar, ambição para crescer e toda a minha eloquência para comunicar com habilidade o porquê de eu ser uma excelente contratação. Do meio em diante de meu discurso, ele parou de olhar para meu currículo e ficou me observando. Foi direto. Você é gerente em sua empresa com apenas 19 anos. Por que quer ser promotor de vendas aqui? Você está regredindo. Disse a ele sem hesitar. Quero trabalhar numa multinacional. Quero crescer. Quero romper meus limites. E tudo isso sem me importar com minha condição inicial. Acredito em meu trabalho e sei que vou crescer aqui. Ele interrompeu a entrevista para me dar uma surra de sinceridade. Disse: Flávio, se você trabalhar aqui, o máximo que você vai chegar é exatamente nessa sala, em minha posição, daqui a 30 anos. E isso eu não te recomendo. Minha sugestão é que você continue em sua empresa, que não conheço, mas onde, pelo seu preparo e brilho no olhar, vejo que está fazendo um bom trabalho. Quando comecei a perceber o caminho para onde ele estava indo, eu o interrompi e coloquei força total em minha convicção, argumentação
e recursos de comunicação de que dispunha. Disse a ele, olhando firmemente em seus olhos: Senhor Adilson, deixe-me ser sincero. Não me importa se vou lavar o chão, limpar o banheiro ou carregar caixas de produtos nos supermercados. Eu acredito em mim e estou disposto a fazer o que for necessário para crescer aqui dentro. Ele, percebendo que eu não tinha aceito um não como resposta e que estava tentando reverter a situação, interrompeu abruptamente e disparou. Flávio, quanto mais você fala, mais tenho convicção de que isso aqui é muito pequeno para você. Nós não vamos te contratar. Ele estendeu a mão e se despediu de mim. Saí de lá desolado. Meu projeto de ser funcionário de uma multinacional tinha ido por água abaixo. O que eu, naquele momento, ainda não sabia era que estava diante de um ponto de inflexão decisivo em minha vida que tinha acabado de ocorrer por interferência de um gerente geral de uma multinacional, bigodudo e emburrado, que nunca mais veria. Ele impediu que eu tivesse, pela primeira vez, um emprego convencional e me desviasse daquele caminho do curso de inglês que me levaria a abrir a primeira escola da WhatsApp 4 anos mais tarde. A única coisa que passava pela minha cabeça naquele momento era o que eu iria fazer, já que, além de não entrar na multinacional, eu já estava cumprindo um aviso prévio na escola de inglês. Sabia que eles queriam que eu ficasse, mas dizer que tinha dado tudo errado na multinacional não era uma boa tática. No fim, enquanto cobria as férias de meu diretor, aproveitei essa oportunidade para produzir o melhor resultado do ano, mesmo entre feriados natalinos. Ao regressar e constatar o resultado, ele partiu para cima novamente para tentar me convencer a permanecer. Então, daquela vez, ele conseguiu! Ao saber que eu tinha aceito ficar na empresa, o presidente Mário Magalhães, que morava em Porto Alegre, me convidou para uma reunião com ele para ficar hospedado em sua casa. Aquela foi a primeira vez, prestes a completar 20 anos de idade, que eu peguei um avião. Chegando em Porto Alegre, ele foi me buscar no aeroporto com um carro que me impressionou. Era um Saturno, um modelo esportivo importado, coisa raríssima no Brasil naquela época. Aos 32 anos, Mário era uma grande inspiração para a empresa. Seu sucesso e competência em vendas serviam de referencial para todos. Ao chegar em sua casa, uma mansão com uma vista linda da cidade de Porto Alegre, tive a impressão de estar visitando uma daquelas casas de Los Angeles que costumava ver em filmes. No entanto, os 2 dias que passei com o Mário serviram, para além de conhecer um mundo que não conhecia, nos aproximarmos e para ele me consolidar dentro de seu projeto. Mário, a partir daquele momento, percebeu o meu potencial e passou a me observar mais de perto. Assim começava o ano de 1992, o ano em que me casei com a Luciana. O mais interessante é que de uma situação em que me encontrava extremamente desmotivado e me desligando da empresa, tudo se reverteu numa nova oportunidade, com mais prestígio e gás, para começar um novo ano. Isso mostra que não devemos tomar decisões em meio ao caos e no impulso. Naquele caso, tive uma chance dada pelo senhor Adilson, que não permitiu que eu fizesse uma grande cagada em minha vida, me tornar funcionário cheio de direitos de uma multinacional. Ponto de inflexão. Dessa vez, eu não tenho 2 ou 3 hipóteses de decisões que eu poderia ter tomado como direção. Nesse trecho de minha história, uma vez que não tive mérito algum na decisão desse ponto de inflexão, tudo foi 100% mérito do senhor Adilson, que me livrou do caminho convencional. Até hoje, nunca conversei com ele novamente. Vou providenciar este encontro. Já fiquei sabendo, através de meu tio, que ele não se lembra de tantos detalhes dessa história. Acontece, já que ele cuidava de milhares de coisas em seu dia a dia como gerente geral.
Por muitas vezes pensei no que teria levado o senhor Adilson a melar o meu projeto de CLT. Seria muito conveniente eu me convencer de que eu era bom demais para aquele trabalho, mas, sinceramente, não penso que o mérito seja meu. Um dia vou perguntar a ele sobre isso, mas me atrevo a cogitar que naquele momento que o senhor Adilson, do alto de seus 60 anos, enxergou em mim uma versão do Adilson de 19 anos, cheio de sonhos, que foram sepultados dentro de uma corporação burocrática e cheia de limitações, acho que ele pôde ter pensado: não vou deixar esse moleque cometer os mesmos erros que eu. Talvez por isso eu tenha preservado um pouco do senhor Adilson dentro de mim, em todas as vezes que eu escrevo, seja num livro, nas redes sociais ou no aplicativo do Geração de Valor, a fim de encorajar que as pessoas lutem pelos seus projetos e jamais abram mão disso em troca de falsas seguranças e promessas que levam a salas cinzas, desarrumadas e sem iluminação, como a do senhor Adilson. No entanto, na parte que me toca, digo que eu poderia voltar com o rabinho entre as pernas para meu antigo trabalho para pedir uma oportunidade de permanecer. Mas, naquele caso, optei por trabalhar duro durante as férias de meu diretor. Usei aquilo como estratégia para receber novamente o convite para permanecer na empresa. Foi justamente o que aconteceu. Assim, reverti a situação e superei mais um desafio. Para que você tenha uma ideia do impacto que teve este ponto de inflexão em minha vida, tanto o meu tio como o presidente da escola de inglês em que eu trabalhei vieram trabalhar comigo na WhatsApp anos depois e continuam até hoje ao meu lado.